Nesse vídeo a gente finalmente vai falar do gráfico da função recíproca. Então, eu tenho o gráfico de uma f de x e o que eu estou interessado em fazer é o gráfico de 1 sobre f de x. Né? A gente não costuma chamar isso de f a menos 1 de x para a gente não confundir com a função inversa, né? Mas essa é a recíproca. E, de cara, a gente vai ver o seguinte, qual que é o domínio dessa g de x? O domínio da g de x é igual ao domínio da f tirando as raízes, né? Então, o domínio da g são todos os pontos em que a f faz sentido, exceto as raízes da f. Isso em forma de conjunto, né? A gente pode escrever alguma coisa assim, deixa eu ver se isso fez sentido. É isso aí, o domínio da G é igual ao domínio da F, menos os pontos em que a f de x é igual a zero. Ok. Não necessariamente essa g de x é uma função racional, tá? Eu posso estar pensando em qualquer função aí, em uma função que não seja um polinômio, né? A f não necessariamente é um polinômio. Ok, beleza. Então, domínio à parte, agora eu quero pensar nos comportamentos, né? E eu vou fazer essa aula com exemplos, tá? Acho que vai ficar mais fácil para você entender. Se a f, por exemplo, for x quadrado, você já sabe fazer a recíproca dela, né? A 1 sobre x quadrado, a gente geralmente sabe essa parábola de Cor também, mas essa parábola não, essa hipérbole de Cor. Mas imagina que a f é x quadrado mais 1, tá bom? Essa f tem uma característica boa que ela não tem raiz nos números reais. Então a g, o domínio dela são todos os números reais. Ok. E aí a gente começa fazendo o gráfico da f. Vamos lá para o Desmos e vamos fazer o gráfico da f. Vamos apagar esses gráficos que estão aqui dos outros vídeos, né? Então, vou começar com o gráfico de x quadrado mais 1. Beleza, uma parábola super simples, né? E para fazer o gráfico da recíproca, o que eu preciso saber? Que quando eu for calcular 1 sobre f, esse valor aqui, quando o x é zero, né, que a minha f dá x dá 1, minha f dá 1, a minha 1 sobre f vai dar 1 também, né? Porque 1 sobre 1 é 1. Olha só, esse ponto 0, 1 vai ser mapeado no mesmo ponto 0, 1. Legal. Porém, quando o x vale 2, né, o y aqui vale 5, né? Você pode ver, quando o x vale 2, o y vale 5. Bom, tá quase aí. Né? Quando o x for 2, a minha g vai valer 1 sobre 5. Vai valer 0,2. Então, a primeira lição para a gente é o seguinte. Se k é maior do que 0, né? Se o k é maior do que 0, então o ponto xk, ele vai ir para o ponto x 1 sobre k. Beleza. Então vamos ver o que isso significa para a gente, né? Na hora de fazer essa função. Beleza. Então é isso aqui que acontece. Então a gente poderia marcar alguns valores, né? Vamos lá para o Desmos e a gente vai marcar alguns valores para ver o que acontece. Deixa x quadrado mais 1 aí. Então quando x é... Vou colocar uma tabela aqui de valores. E quando x é 0, o y vai valer 1 também. Aí quando x vale 1, a minha f vale 2. Ela é 1 ao quadrado mais 1. A minha g vai valer meio. Mesma coisa para o menos 1, né? Vai valer meio também. E quando x vale 2, a minha g vale 5. Desculpa, a minha f vale 5, a minha g vale 1 quinto. O menos 2 é a mesma coisa. E aí você pode ver que aqui a gente já tem uma carinha de como vai ficar essa função. Olha só, elas se tocam ali embaixo,
mas a função fica limitada, né? Fica limitada pelo x igual a 1. Por quê? Como a minha f é sempre maior do que 1, a minha g sempre vai ser menor do que 1. Ok, e se fosse x² mais 2, né? Se fosse x² mais 2, a minha f é sempre maior do que 2. A minha g sempre vai ser menor do que meio. Fica vendo aí. Porque o menor valor da f corresponde, se todo mundo for positivo, ao maior valor da g. Ok. Beleza. Então, esse é o caso em que a função não tem raiz, né? Esse é o caso que a função não tem raiz. E uma coisa importante é que se a f vai para infinito, né? Em algum ponto, né? Se o limite da f de x é infinito, se acontece isso, se o limite quando x tende a infinito da f de x é infinito, mais ou menos, né? Não importa se é mais ou menos infinito. Então, a minha g, se isso aqui acontece, o que isso quer dizer? Quer dizer que a minha g de x vai para zero, com certeza, né? O zero vai ser uma assíntota horizontal da minha função. Ok? Espero que isso faça sentido. Se isso acontece, então o zero vai ser uma assíntota. Beleza? Ok, essas coisas estão conectadas, né? Quando uma acontece, a outra acontece também. Beleza. Ok. É uma coisa para a gente não esquecer. E, né, claro, da mesma forma, quando a f tende a zero, a minha g tende a infinito. As raízes da f são assíntotas da g. Então, vamos agora para um outro exemplo em que a função tem raiz, né? Porque eu peguei essa f sem raiz de propósito. Então, agora eu vou pegar uma outra f. Vou pegar uma f de x. Vou pegar o seno x, tá? Que é uma função útil para a gente, porque o inverso... Aliás, vou pegar o cosseno, porque o inverso do cosseno é mais importante ainda, né? Que é a função secante. Então, imagina que a minha f de x é a função seno. Desculpa, a função cosseno. E aí, agora eu estou interessado em fazer a secante. A minha g de x vai virar a função secante, né? É a recíproca do cosseno. Beleza? A g de x é a secante. Como que é o gráfico da secante, né? Ninguém sabe de cor o gráfico da secante, tá? Ou pouca gente sabe, a não ser que você tenha escrito um material didático e tal, mas no geral a gente não sabe de cor. Ok. Uma coisa pra gente pensar. Vamos olhar para o gráfico do cosseno e a gente vai refletir. Vamos lá pro Desmos e vamos olhar para o gráfico do cosseno para a gente ver uma coisa curiosa. Vamos pensar na secante, tá? Quando o cosseno ele começa no 1, todo mundo sabe disso. E quando ele vai se aproximando do zero, né? O que vai acontecendo com a secante? Conforme o x chega próximo de π sobre 2, o cosseno está indo para perto de zero e são valores positivos. Né? São valores positivos. Então ele vai ficando muito, muito pequeno. E a secante é o recíproco de um valor muito, muito pequeno. Então ela fica muito, muito grande. No π sobre 2, a secante não existe, ela não está definida, não existe 1 sobre 0. Mas, para valores um pouco menores do que π sobre 2, ela vai ser infinitamente grande. Né? Deixa eu colocar o gráfico da secante aqui para a gente dar uma olhada. Ó, perto do π sobre 2, deixa eu fazer a reta aqui, a π sobre 2, x igual a π sobre 2, né? Essa reta x igual a π sobre 2, em roxo está o gráfico da secante, tá? Olha o que acontece. Quando x é um pouquinho menor do que π sobre 2, a g fica com um valor enorme, né? Então, π sobre 2 é a raiz do cosseno. E aí, o comportamento da minha g é desse jeito. A raiz vira abscissa
de uma reta, né, vertical que serve de assíntota para a nossa função. E para você saber se ela está indo para mais ou menos infinito, você tem que saber se a sua função original é positiva ou negativa daquele lado da raiz, né? Se ela estiver oscilando infinitamente, você vai ter um problema, né? Isso nem é um caso que a gente costuma tratar. Ok, mas só para dar um exemplo. Mas nesse caso das funções recíprocas mais simples, né? O que é importante para a gente é lembrar que uma raiz da f vira uma assíntota vertical da g. Então, vamos escrever isso. Legal. Então, a raiz vira uma assíntota vertical. E que mais? No caso, né, a f ela é uma função limitada entre -1 e 1. E a g? Bom, a g é sempre maior ou igual a 1 e ou menor ou igual a -1, né? Ela não tem nada na imagem da g, vai ter um valor entre -1 e 1. Não existe nenhuma secante que dá 1 sobre 2, porque isso diria que o cosseno dá 2. Então, para fazer o gráfico da recíproca, a gente olha as raízes da função original e coloca isso como assíntota vertical da recíproca. Beleza. A gente olha para os limites. E usando isso com muito cuidado, a gente consegue fazer todos os gráficos de recíproca. Deixa eu ver se eu tenho um exemplo aqui de exercício de gráfico de recíproca para a gente fazer com facilidade. Para a gente esboçar, para a gente tentar fazer, né? O gráfico da 1 sobre f de x. Aqui a gente achei um exercício bom para a gente fazer, de exemplo nessa teoria, para não ficar tão teórico, né, para mostrar como que a gente faz passo a passo um exercício como esse. E eu vou escolher um aqui. Legal. Escolhi. Deixa eu mostrar para vocês. Ele dá essa função e pede para a gente fazer o gráfico da recíproca dessa função. Tá? E aí é o seguinte. A recíproca dessa função, né? Essa que está em roxo, eu vou chamar de f de x. Então, essa aqui é a f de x. Eu quero fazer o gráfico da g de x, que é 1 sobre f de x. Ok. Primeira coisa, quando a f tende a infinito, né? Por exemplo, quando x é igual a 0 aqui, quando x tende a 0, por valores menores, a gente vê que a f tende a mais infinito. Por valores menores do que 0. Por valores maiores do que 0, né? Por valores positivos, a gente vê que a f tende a menos infinito. Isso quer dizer o quê? Que a g, né, o limite, quando x tende a 0, da g de x é 0. É 0. A g não está definida no 0. Por quê? A g é 1 sobre a f, e a f não está definida no 0. Mas com certeza ela vai ser alguma coisa que fica bem próxima do 0. Então vamos dar uma olhadinha em como esboçar essa função aqui perto do 0. Quando a gente está perto do 0, mas com um valor positivo, né? Se eu estou nessa região aqui, o que acontece? A minha função, ela está tendendo a 0, a minha g de x. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, isso aqui vale, vamos supor, -1, a minha recíproca também vale -1, né? Mas se aqui vale -2, a minha recíproca vai valer 1/2. Então, elas vão ter um ponto em comum aqui,
Eu estou chutando que seja alguma coisa assim. Aqui eu vou fazer uma bolinha aberta, né? Então isso é uma aproximação, né? E outra coisa, quando eu chego perto do 3, olha só, a minha f tem uma raiz em 3. E ela é negativa antes do 3. Então, quer dizer que a minha recíproca, ela vai tender a menos infinito. Por quê? Porque o 3 é uma raiz da f. 3 é uma raiz de f. E a raiz vira a assíntota vertical. Legal, legal. E os positivos, né? Quando a gente vai falando dos positivos, os valores de y positivos, né, vai ser a mesma coisa. Eu vou fazer uma assíntota vertical aqui no menos 2, porque o menos 2 é a raiz da f, então ele vai ser uma assíntota vertical da g. E como os valores são positivos, né, quando x tende a menos 2 por valores maiores do que menos 2, o que a gente pode dizer é que ela está vindo do infinito, a minha função. E ela vai tender a 0 e vai cruzar no 1, né? Vai cruzar quando o y for 1. É aqui que elas se encontram, no 1 e no menos 1. Legal. Então eu já fiz essa parte da função. E para x maior do que 3? Para x maior do que 3, a f, né, quando o x tende... Uma coisa importante para a gente notar, né? Quando o x tende a 3 por valores maiores do que 3, tende a 3 mais, a minha f de x, ela tende a 0 mais. Né? Ela tende a 0. Mas sempre positiva. Sempre positiva. Então, a minha g, ela vai estar vindo do mais infinito agora. E quando x for 5, ela vai valer 1/3. 1/3. Ela vai vir para cá. Então, ela vai fazer alguma coisa assim. Ela vem do infinito e ela atinge 1/3. Legal. E a minha f, no infinito, ela está tendendo a 0. O que isso quer dizer? Quer dizer que a minha g, no infinito... a minha g no infinito vai tender a infinito. Aqui é muito difícil você saber a inclinação da g, né? Isso aqui também seria uma outra possibilidade. Mas ok. O importante é que o ponto de mínimo tem que estar aqui no x igual a 5, correspondente ao ponto de máximo da f nessa parte, o máximo local. E bom, e para trás do menos 2? Para trás do menos 2, né, a f é negativa. Então a nossa função, ela vem do menos infinito. E como a f, quando x tende a menos infinito, ela vai para menos infinito, a nossa g vai para 0. Então ela vai fazer um gráfico mais ou menos assim. A gente não sabe exatamente, né, qual que é a curvatura, mas essa é a cara geral da recíproca, tá? Então é o seguinte, a raiz de uma vira assíntota da outra, né? E você precisa olhar com muita atenção os sinais, né? Se ela é uma raiz, mas antes da raiz ela é positiva ou negativa, né? Então tudo isso a gente tem que levar em consideração na hora de fazer o gráfico da recíproca, e deem uma olhada depois aí nas aulas de exercício, que aí vai ter tudo isso muito, muito bem explicado.